2022 vai ser um ano desafiador. Para a política, certamente, mas também para o seu plano de previdência. Em 2021, os planos de previdência não conseguiram atingir suas metas. Dessa forma, eles têm que, em 2022, reverter o déficit para que você não tenha que aumentar a sua contribuição. Isso aconteceu tanto nos planos de previdência abertos, PGBLs e VGBLs, como também nos fundos de pensão, os planos de previdência fechados. Eu te explico tudinho daqui a pouco, porque este é o Previdência Mara que estreia agora no My News Previdência. André, roda essa vinheta porque a gente tem que cuidar da Previdência. Há dois tipos de planos de previdência no Brasil, os abertos e os fechados. Os abertos são PGBL e VGBL. Eles não têm meta atuarial definida, mas você, quando faz uma aplicação num plano desse, você tem uma meta sua para que atinja um objetivo, para que na sua aposentadoria os recursos que você juntou sejam suficientes para pagar o seu benefício, para você comprar uma renda durante a aposentadoria. Assim que faz, você junta esse dinheiro num plano PGBL, VGBL, e quando se aposenta, você usa esse dinheiro, em geral, para comprar uma renda, um benefício, né, que você vai usar durante a Previdência. Há outras formas também, mas, em geral, é assim que funciona. E o que aconteceu? A rentabilidade desses planos em 2021 não foram lá essas coisas. Então, é importante que você confira qual é a sua meta, sua própria meta de rentabilidade, e veja se ela ainda está de acordo com o que você planejou lá atrás, se é suficiente ou se você vai precisar aumentar a sua contribuição para que quando você se aposente, esse dinheiro seja suficiente para pagar aquele benefício que você esperou. Você tem que fazer esse aumento de contribuição? Não necessariamente nos planos de previdência aberta, mas é bom que faça. Por quê? Porque para não ter surpresas lá na frente. Se esse plano conseguir em 2022 e em outros anos conseguir uma rentabilidade maior, o que vai acontecer? Você vai acompanhando isso ano a ano e o que vai acontecer se a rentabilidade for maior? Você diminui a sua contribuição. Bem, isso acontece nos planos de previdência abertos. E nos fechados? Fechados são os fundos de pensão. Os fundos de pensão, eles têm metas atuariais definidas. Cada fundo de pensão tem sua meta atuarial estabelecida, que é inflação mais uma taxa de juros. Em geral, essa taxa de juros no Brasil ainda é muito alta. Por quê? Dado o histórico que nós tivemos na economia de taxas de juros extremamente altas. E nessa meta atuarial, inflação mais taxa de juros, em 2021, foi altíssima. Num ano em que a Bolsa caiu fortemente e que você teve perdas também nos títulos de renda fixa de longo prazo. Perdas contábeis, que fique bem claro, são perdas que você só vai realizar, você só vai embolsar o prejuízo se vender o título, o que não é no caso em planos de médio e longo prazo. O que aconteceu? As metas atuariais no Brasil dos planos de previdência fechado, elas ficam mais ou menos em torno de uns 15%, porque a inflação foi 10%, um pouco mais de 10%. E a taxa de juros, você tem 4,5%, 5% nas metas atuariais. Então, a meta atuarial ficou altíssima, ficou 15%. A Bolsa perdeu 12%, ou seja, na carteira de investimento desses fundos, só a parte da Bolsa, ela teve uma perda de 12%. Além disso, você teve problemas, como eu falei, nos títulos de renda fixa. Por quê? Porque houve um aperto monetário no país, ou seja, uma alta da taxa de juros. E aí os títulos de longo prazo, os títulos de renda fixa de longo prazo, que têm uma taxa menor, porque foram comprados num ambiente anterior de taxas menores, eles perdem valor no seu preço. E aí, quando vai contabilizar isso, aparece que você teve uma rentabilidade menor do que a sua meta atuarial, ou seja, você teve um déficit atuarial. Se você tem esse déficit,
a lei, a Previc, que é o órgão regulador, que é o xerife desse mercado, e acompanha ali direitinho, né, passo a passo o que está sendo feito, ela chega para o gestor e para o contribuinte e fala o seguinte: olha só, meu amigo, a meta atuarial, ela não foi cumprida, você teve um déficit. Isso pode comprometer lá na frente, no futuro, o seu benefício. Então é o seguinte, a gente vai agir preventivamente e nós vamos aumentar a sua contribuição e da patrocinadora do plano. Então a patrocinadora, que provavelmente é o seu empregador, ele vai aumentar a contribuição, você também, para quê? Para que não tenha mais esse déficit atuarial. O que está acontecendo? Esse déficit, como eu falei, foi ocasionado por um momento de estresse da economia muito forte, que foi o ano de 2021, pandemia, aperto na taxa de juros, câmbio, enfim, que subiu fortemente, inflação que subiu fortemente. Então, o que está acontecendo? Esses fundos de pensão estão pedindo para a Previc o seguinte: olha só, vamos tentar equalizar esse déficit em 2023. Este ano, a gente vai reverter esse déficit. É isso que eles estão dizendo para a Previc. Você, como participante do plano, tem que acompanhar isso muito de perto. Isso é verdade? É possível reverter? É sim, é possível reverter. Mas tem que ver o que tem na carteira do seu plano. E isso você tem obrigação de fazer. Você, como participante, você tem que acompanhar quais são os investimentos que estão sendo feitos. Porque, claro, se você tem títulos do Tesouro Nacional, que é o menor risco de crédito que tem no mercado, é um ativo de excelente qualidade. Ele pode reverter? Pode sim, isso já aconteceu no passado. Se a sua carteira de ações são boas empresas, elas vão se recuperar quando esse ambiente de incerteza melhorar. Então é importante que você veja o que tem na carteira do seu plano. Mas olha só, eu entrevistei o presidente da ABRAP. A ABRAP é a associação que reúne os planos de previdência fechado, os fundos de pensão. E ele explica melhor para a gente o que é que está acontecendo. Olha a entrevista aí. Luiz, explica para a gente o que aconteceu. Os participantes de fundos de pensão vão ter que aumentar a contribuição por conta desse déficit ou não? Quer dizer, 2022 vai esperar ver se reverte ou não esse déficit? Na verdade, Mara, hoje a estrutura de um plano de previdência, quando você aponta, identifica um déficit, que é uma exceção, porque o contrato tem que estar equilibrado, quem vai suportar esse déficit são as patrocinadoras e os participantes através de contribuições extraordinárias. Conceitualmente, é assim que se aplica, né? A lei determina isso. Mas a gente, sabendo que esse momento é um momento conjuntural, né? E que há uma forte oscilação que é impulsionada por fatores conjunturais, que nós estamos vivenciando uma crise muito pontual que a gente tem certeza que vai passar. Né? Inclusive, a gente viveu essa experiência no início da pandemia e tivemos uma excelente recuperação em 2020. A nossa convicção é que essa conjuntura que está levando parte das reservas da rentabilidade, ela vai trazer de volta para os planos de previdência. Então, diante disso, né, e sabendo que, conceitualmente, como eu te falei, existe a necessidade de equacionar esse déficit com contribuições extraordinárias de participantes e patrocinador, a proposta que nós estamos levando para o nosso órgão de regulação, para o nosso órgão de fiscalização, é não se falar de equacionamento de déficit em 2022. Né? Você congela o atual momento, fotografa, e você vai retomar essa discussão no próximo exercício. A gente, seja, você tem 2022 para reverter esse déficit, dado que a qualidade dos ativos, você imagina que vão recuperar preço e tal, que como você falou, é um momento conjuntural, é o momento, dada as incertezas desse momento. Então, aí, se ele reverte esse déficit em 2022, em 2023 não precisa fazer essa contribuição extraordinária, é isso? Exatamente isso, né? E as estratégias de investimento que as entidades aprovam em suas políticas de investimento que focam longo prazo, isso joga muito a nosso favor, né, Maré? Nós somos o único veículo de poupança de longo prazo do país. Então, as estratégias de longo prazo, com esses profissionais que trabalham no nosso segmento, certamente nos mostrarão o melhor caminho já em 2022, que a gente tem certeza que no segundo semestre a gente já entra no processo de recuperação econômica, porque nós estamos falando, primeiro até os juros ia cair.
começa a cair os juros, as entidades têm que buscar mais risco para buscar mais rentabilidade. Depois vem a pandemia, né? Porque nós estamos discutindo isso desde 2018. Né, a questão da evolução da taxa de juros. Aí é uma oscilação na taxa de juros, o que estava caindo começa a subir. Vem um processo de inflação. A pandemia retoma dentro da variante do Ômicron. Enfim, realmente são várias medidas que acabam dando essa oscilação agressiva e que vai passar. Né? Então, nesse sentido é que a gente busca realmente esse congelamento para voltar a falar do eventual equacionamento de déficit, se ele permanecer ao longo do exercício de 2022 até o seu final. Um dos pontos do déficit, quer dizer, nesse momento conjuntural, você tem um aperto na taxa de juros, sobe bastante, o que provoca uma oscilação nos títulos de renda fixa de longo prazo, né? O preço desses títulos, eles sentem isso, e isso é transparente, isso é interessante no fundo, porque como é marcado, o cotista sabe, né, que teve essa oscilação. Agora, um ponto que é relevante é que as metas atuariais, elas são inflação mais uma taxa de juros. E como a inflação foi alta por diversos motivos, entre eles o câmbio, que teve uma puxada grande, quer dizer, as metas atuariais, elas aumentaram bastante também, né? Isso contribuiu para o déficit, quer dizer, sim, ele não atingiu essa meta que é muito alta. Sem dúvida, a inflação aí realmente ela é um poder, aí, um elemento que incrementa demais e dificulta ainda mais. Mas dentro da estrutura dos planos de previdência e aquela estratégia que já vinha sendo desenvolvida de queda de taxa de juros e de correr mais risco, muitas entidades tiveram um movimento de buscar no multimercado, de buscar numa renda variável, um retorno maior para bater aquela taxa de juros que vinha num processo de redução. Né? E, de repente, muda-se as estratégias. Né? Essas estratégias têm que ser revisitadas. E quando você revisita a estratégia, nesse momento, está todo mundo, olha, não vamos fazer nenhum movimento brusco, vamos ficar aqui no crédito privado, vamos ficar aqui na renda fixa, e muitas também, nesse período, foram buscar um investimento no exterior. Né, que hoje é possível dentro de 10%, o Conselho Monetário Nacional, que dita as diretrizes de investimento dos fundos de pensão, autorizou, que já desde 2018, que as entidades pudessem investir 10% das suas reservas em investimento no exterior. E isso elas não investem 10%. Eu estava vendo, elas só vão até 3%. Por que isso acontece? Na verdade, o grande movimento do investimento no exterior nasceram primeiro daqueles fundos de pensão privados, das multinacionais, das grandes empresas privadas, que já têm esse relacionamento com o mundo exterior. As grandes entidades ainda não haviam feito esse movimento. Esse movimento foi com muito força no final do no segundo semestre do ano passado. Tanto é que há um pleito já de que se aumente esse limite, né? Porque justamente ele vem entregando dentro daquela expectativa de investimento que foi desenhada. Então, nesse movimento, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, nesse movimento que aconteceu em 2021, você acredita que ele vai ser o catalisador primeiro, que os fundos, né, que as fundações aumentem essa participação, porque embora possam investir até 10%, elas na média vão até 3%, não vai mais que isso. Então, que haja um movimento delas aumentarem essa participação até para se protegerem, fazer um hedge, e também você acredita que haverá uma redução da taxa de juros na meta atuarial? Porque isso já era algo discutido antes, dada a taxa básica ter caído muito. Enfim, você precisaria correr muito risco para atingir as metas atuariais. A taxa de juros, não estou falando nem da inflação, a taxa de juros. Você acha que esses movimentos podem acontecer agora, em 2022? Acho que sim, inclusive as entidades elas têm a possibilidade, porque a Previc estabelece a taxa padrão, né? E as entidades elas têm que estar adequadas à taxa padrão, mas elas podem, devidamente justificado, revisitar a taxa de juros, inclusive para cada uma traçar a sua meta adequada. Então, penso que sim, esse movimento e essa expectativa de que tudo isso vai passar muito rápido na busca dessa recuperação econômica do Brasil, que vai haver, em que pese termos um ano de eleição, que pese termos uma discussão fiscal, em que pese pandemia, né, a gente nota que
essa tendência dentro do crescimento da taxa de juros tende a reduzir, né, dentro do segundo semestre, e aí, evidentemente, as entidades revisitarem as suas taxas. Isso é possível e eu acho que é bem provável. Para a gente encerrar, qual é a orientação que você dá aos participantes dos fundos de pensão que vão agora começar a receber, enfim, já devem estar começando a receber seus extratos, enfim, olhando suas posições e vão ali tomar um certo susto? Que orientação que você dá para esses participantes? Bom, dentro do processo de monitoramento, de informação, de comunicação, de transparência, de credibilidade, os participantes são as nossas maiores preocupações dentro desse cenário. Eles têm que estar bem informados, acompanhando o extrato, verificando a evolução das suas reservas, né, previdenciárias, mas eles não podem ficar olhando mês a mês, Mara. Isso é importante a gente dizer. Quando você traça um planejamento dentro de uma educação previdenciária tão necessária nesse país, a gente tem que dizer, olhem no longo prazo, né? Tenham um perfil dentro de um elemento de investimento de uma duration de 20 anos, de 15 anos. Claro, você tem que estar acompanhando, mas não se desespere ao abrir o seu extrato e ver somente a foto. Nós temos que ver o filme. E esse sistema tem 43 anos, nós estamos pagando 70 bilhões por ano para quase 1 milhão de aposentados e pensionistas. É um sistema cumpridor da sua obrigação, porque esse longo prazo realmente mostra a importância desse sistema que leva a proteção social para esse trabalhador que tem que olhar, repito, o longo prazo. E olhar a qualidade dos ativos, né, Luiz? Quer dizer, e ele pode fazer isso, porque a gente está falando tudo isso aqui partindo do princípio que o seu gestor fez um bom trabalho e tem ativos de boa qualidade ali. Então, é um momento conjuntural. Mas e isso casa com o momento da profissionalização, da capacitação. A gente está vindo com um código de autorregulação de capacitação de pessoas, né? Certificar processos. Então, hoje o sistema está blindado, está maduro, está profissionalizado, e esses gestores, dentro desse rico arcabouço, dessa diversidade de investimento, vão saber escolher os melhores produtos à luz do perfil do nosso participante, com certeza. Muito obrigada, Luiz, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos. É sempre um imenso prazer estar conversando e aprendendo um pouco com você nesse mundo tão complicado, né? Esse nosso cenário econômico e fiscal que está tão complicado. Obrigado mais uma vez, Mara. Até a próxima. Tchau, obrigado. Bem, esse assunto não se esgota aqui. Se você tem dúvidas, manda para a gente, porque a gente está só começando. Muito obrigada pela companhia, compartilha com os amigos. Esse assunto de previdência é seríssimo e é importante que a gente acompanhe isso no dia a dia. Aqui no Mais News Previdência a gente vai trazer notícias, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai falar sobre oportunidades e risco. Eu conto com a sua companhia, com a sua participação e com a sua sugestão e crítica também. Ela é sempre bem-vinda. A gente está aqui para melhorar. Tamo junto. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.